Was wir uns unter der deutschen Jugend der Zukunft wünschen, ist etwas anderes, als was die Vergangenheit. No es una imposición argentina, es una imposición del mundo. Stundenlang vertieft sich Hitler in die zum Scheitern verurteilten Pläne. No final do século XIX, a Argentina era o país que mais crescia na América Latina. Buenos Aires já contava com mais de 1,5 milhão de habitantes. Devido a esse crescimento estrondoso, surgia no país o sentimento de transformar a Argentina numa nação hegemônica na América do Sul. O país precisava de espaço vital para manter o crescimento econômico e de um porto marítimo em águas profundas para receber embarcações de grande calado. O litoral argentino não oferecia estas condições. A melhor saída seria a conquista do sul do Brasil. O sul do Brasil esteve sempre na mira por integrar o espaço europeu da América do Sul, raça branca e clima temperado. Em setembro de 1889, a Argentina tentou ganhar este território após acordo entre os dois governos. Porém, o acordo não foi aprovado pelo Congresso Nacional. Com a falha do acordo, somente após o início da Segunda Guerra Mundial, o governo argentino voltou a ter planos de conquista da região sul do Brasil, desta vez com a participação secreta do Terceiro Reich. Logo que nomeado chanceler, Hitler criou um departamento especial dedicado à colonização na América do Sul, incentivando a imigração alemã para a Argentina, principalmente de antigos combatentes, além de enviar agentes nazistas para o estudo de espanhol e português, bem como aprender a cultura e economia dos países da região. O departamento passou a funcionar em estreita ligação com o Instituto Ibero-Americano em Berlim. Na década de 30, o Brasil era o maior fornecedor de algodão, café e borracha para a Alemanha. O país possuía uma comunidade germânica na região sul de quase 1 milhão de pessoas. 1 em cada 4 habitantes de Santa Catarina era alemão nato, e 1.200 escolas em Santa Catarina e Rio Grande do Sul eram mantidas com recursos da Alemanha nazista. O fato de serem cidadãos pelas leis brasileiras pouco interessava Hitler, que os considerava cidadãos do Terceiro Reich. No final da década de 30, segundo o IBGE, 600 mil brasileiros natos usavam o alemão como o idioma principal e liam somente jornais em língua alemã, que se transformaram rapidamente em propaganda de incentivo para criar a quinta coluna nazista, a NSDAP, sigla alemã para o Partido Nacional Socialista Brasileiro. O governo brasileiro, então, proibiu a circulação de jornais em língua estrangeira, organizações culturais, educacionais e similares no país, entre eles o Movimento Integralista Brasileiro, comandado por Plínio Salgado. Isso fez com que os integralistas que aspiravam ao Ministério da Educação para Plínio Salgado no governo de Getúlio ficassem contra o Estado Novo e planejassem um golpe de Estado que, segundo o Serviço Secreto inglês, estava recebendo apoio do então coronel Juan Domingo Perón, futuro presidente argentino. No início da guerra, os aliados informaram ao governo brasileiro que o presidente argentino Ramon Castilho já havia decidido manter sua neutralidade e o apoio velado ao Terceiro Reich, em troca de uma aliança militar com Hitler para consolidar o país platino como potência hegemônica na América do Sul. Logo após, em Roma, Hitler levantou o assunto com Mussolini, mostrando seus planos de expansão no Brasil, que dispunha a transformar em poucas décadas em um Estado germânico. Na mesma oportunidade,
o almirante William Canaris, chefe do serviço secreto alemão, persuadiu a Mussolini a ajudar financeiramente a atividade nazista no Brasil. Em 1942, o representante do governo argentino, Juan Carlos, teve uma reunião secreta em Berlim com Heinrich Himmler, chefe das SS, e von Ribbentrop, ministro das Relações Exteriores de Hitler, onde foi discutido o envio de armas e munições para o exército argentino. Em 1943, o coronel Juan Perón, centro das decisões no governo de Pedro Pablo Ramírez, discursou na Universidade de La Plata, onde insinuou que o destino da Argentina dependia da vitória da Alemanha. O presidente norte-americano Franklin Roosevelt e o primeiro-ministro britânico Winston Churchill propuseram sanções econômicas contra a Argentina, mas os exércitos aliados ainda dependiam da carne, couro e trigo argentinos. Isso fez com que as retaliações ficassem para mais tarde. Roosevelt, então, escreveu ao governo brasileiro sobre a ameaça da Alemanha, que desenvolvia aviões bombardeiros capazes de alcançar a América do Sul, bem como planos para provocar uma guerra civil nas áreas de colonização germânica no sul do Brasil, como motivo principal para a intervenção nazista no país. Vários grupos nazistas no sul do Brasil foram presos pelo governo, apoiado por informações do Serviço Secreto Inglês e do FBI. Uma vez desbaratada a rede nazista no Brasil, Hitler passou a concentrar suas esperanças na Argentina, onde o Serviço de Contra-Informação alemão recebeu a proteção e apoio de Juan Domingo Perón. O presidente norte-americano sugeriu a Getúlio que melhorasse as defesas na fronteira do sul do país e no litoral capixaba, devido à grande quantidade de areia monazítica usada na construção da bomba atômica que os nazistas desenvolviam. Durante a guerra, foi descoberto pelo Serviço Secreto Britânico um mapa que dividia a América do Sul entre Brasil, Argentina e Chile, que teriam seus territórios aumentados, e mais o restante dos outros países sul-americanos, que formariam a Nova Espanha, tendo Buenos Aires como capital política da América do Sul. Os nazistas alegaram que o mapa havia sido forjado pelo Serviço Secreto Inglês. A ameaça de desembarque alemão no continente sul-americano incomodava os aliados, que eram dependentes de materiais estratégicos vindos do continente, bem como impediria os Estados Unidos de participarem da guerra na Europa. Essa ameaça só foi desfeita após os aliados vencerem os nazistas na África do Norte e se estabelecerem no continente africano. Em abril de 1945, a Argentina se viu forçada a declarar guerra ao eixo. Após o final da guerra, Estados Unidos, Inglaterra e União Soviética impediram a Argentina de fazer parte da ONU. Mais tarde, os países latino-americanos intercederam a favor da Argentina, que após muitas negociações passou a integrar a Organização das Nações Unidas. Porém, o presidente Juan Perón, nos anos posteriores, levaria o país a escrever a sua mais sombria história, após dar refúgio a vários membros do Partido Nazista Alemão com o propósito de implantar na Argentina o Quarto Reich.